Meus diletos irmãos, nós estamos no mês da família. O tema deste mês é a sabedoria de Deus para a família, princípios do livro de Provérbios aplicados ao âmbito familiar. Nós já passamos por uma introdução ao livro de Provérbios, contextualizando desde o seu autor até a forma da sua composição, uma composição poética. Nós falamos sobre a fonte de sabedoria que deu a capacidade para Salomão escrever esses princípios de suma importância para o nosso viver diário. Eu tenho denominado o livro de Provérbios como sendo instruções sábias do céu para um viver prático na terra. Deus inspirou Salomão para registrar esses 31 capítulos deste livro simplesmente fantástico, tendo em vista o nosso viver prático neste mundo. E estamos relacionando isso ao ambiente da família, olhando os princípios do livro de Provérbios e aplicando-os à família. Nesse sentido, deixe-me dizer o seguinte: não é de hoje que a família vem sofrendo ataques vorazes aos valores estabelecidos por Deus para o bom andamento nesta terra. Observe que a mídia e grande parte da sociedade vomitam rejeição, vomitam descaso quanto aos princípios que nós encontramos nas Escrituras, ou princípios morais que encontram eco na Bíblia para reger a família. Temas como aborto, indistinção de gênero, por exemplo, querem fazer-nos engolir à força a ideia de que não é mais para ter a distinção entre pai e mãe na escola, porque isso pode constranger aqueles, por exemplo, que são filhos de um casal homossexual, por exemplo, como fazer a distinção. Então querem banir do nosso vocabulário os termos pai e mãe. Ainda querem fazer indistinção quanto ao uso do banheiro. Não tem problema nenhum, você pode ir no banheiro de homem, pode ir no banheiro da mulher, segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria inclinação. Há um incentivo terrível quanto ao homossexualismo, a tentativa de aprovar o kit gay para ser ensinado na escola. O que dizer também da poligamia? No Brasil foi aprovado, infelizmente, a união de um homem com duas mulheres. Isso é poligamia. Há uma propaganda terrível sobre o sexo sem compromisso e outras mazelas mais bombardeiam essa que é uma instituição do próprio Deus, a família. E nós estamos inseridos no meio desta sociedade que deseja minar, ou que vem minando os valores das Escrituras, ou princípios éticos morais que encontram eco nas Escrituras, na palavra do Senhor. Por trás disso tudo, nós temos um sistema que é comandado pelo príncipe deste mundo, o Deus deste século, que se chama Satanás. E Satanás vem dia a dia minando a base da família, e ele o faz de forma astuta, ele o faz de forma sagaz, vendendo a ideia básica de naturalidade quanto a princípios que sumariamente se constituem contradição, quando colocado em paralelo com as Escrituras, a palavra de Deus. E além da sagacidade de Satanás, irmãos, deixe-me destacar também a insensatez de muitos. Insensatez essa advinda do pecado que os faz viver imprudentemente neste mundo. Então nós temos a sagacidade de Satanás, que somada à insensatez de muitos pela ignorância que vivem, estão dia a dia levando a família ou a figura da família de forma imprudente. E por vezes essa imprudência é fruto da ignorância quanto à vontade de Deus para a família. Mas outras vezes, apesar de conhecerem a vontade do Senhor, há pessoas que são negligentes quanto à observação das instruções do Senhor na prática, e o resultado, não poucas vezes, é a ruína familiar. Por isso, muitas famílias têm sucumbido pela ignorância ou pela insensatez, ou mesmo pela negligência de não pôr em prática as instruções estabelecidas na palavra do nosso Deus. O tema da meditação de hoje é uma pergunta que eu quero fazer para você, para a sua família. A pergunta é: prudente ou insensata
Qual desses adjetivos qualificam a sua família? Prudente ou insensata? Qual desses adjetivos qualificam a sua e a minha família? Abra sua Bíblia para Provérbios capítulo 14. Livro de Provérbios, no capítulo 14. Vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Provérbios 14, vamos ler os versos 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Por questão de ênfase, olhe novamente para o verso 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Observe que nesse texto, Salomão, de forma poética, nos apresenta um contraste entre 2 classes de pessoas postas em paralelo. A classe daqueles que vivem segundo a sabedoria de Deus e a classe que vive segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria filosofia, segundo a sua própria cosmovisão. Observe que os que vivem segundo a sabedoria de Deus são denominados nesse texto de prudentes e sábios, ao passo que a classe que vive segundo o seu próprio entendimento é chamada aqui, ou é representada aqui, pelo simples e o insensato. Então, no versículo 15, o simples é contrastado com o prudente, e no verso 16, o sábio é contrastado com o insensato. O contraste apresentado por Salomão está nas atitudes que essas classes têm. Segundo a descrição de Salomão, o simples dá crédito a toda palavra, enquanto que o prudente, ele atenta para os seus passos. A palavra que é traduzida aqui por simples não deve ser confundida com aquela que descreve um caráter humilde, um caráter natural. Antes, simples, traduzido nesse texto aqui, fala de alguém que é facilmente enganado, de alguém que é facilmente iludido, alguém que age com uma ingenuidade tal, cujas atitudes têm a marca da tolice. É tão ingênuo que chega a ser tolo, que chega a ser imprudente, chega a ser bobo. Então a palavra simples nesse texto descreve alguém que é imprudente. Deixe-me dizer, irmãos, que não são poucos os que podem ser classificados como simples, ou seja, pessoas imprudentes, que muitas vezes agem de forma tola, seguindo uma ilusão que pode advir do seu próprio entendimento, ou mesmo uma ilusão vendida, proposta por outros, que pegou este que é ingênuo, e este ingênuo adaptou esta proposta à sua vida. Ele se deixou levar. Sabe aquela história de Maria vai com as outras? Alguém que vai na conversa de outros. Assim é o imprudente. O simples, ele é imprudente, ele aceita fácil uma ideia sugerida porque ele não tem convicções próprias. Ele facilmente se deixa levar pela opinião de outros porque ele é ignorante espiritual. Ele tem abertura para assimilar ideias que não são respaldadas, não são fundamentadas nas Escrituras. Ele não tem convicção espiritual, por isso ele se deixa levar. Esse adjetivo descreve uma pessoa imatura, que está aberta a todo tipo de engano por não ter desenvolvido o discernimento, que é a capacidade de fazer corretas avaliações para então tomar decisões também corretas. Então tal pessoa é ausente de um juízo discriminador. Ele não faz distinções, ele não sabe fazer avaliações, então facilmente se deixa envolver por tudo aquilo que lhe oferecem. Assim é o simples. Irmãos, deixe-me tecer algumas aplicações práticas relativas à atitude do simples. Há cristãos agindo
como simples, o simples descrito aqui nesse texto que acabamos de fazer a leitura. Em outros termos, há cristãos vivendo de forma imprudente junto à sua família, junto ao seu lar. São esposos, esposas, pais, mães, filhos, agindo por vezes de forma tola. E o pior é que muitos sentem-se seguros. Muitos sentem-se seguros de que estão agindo dentro de um padrão de naturalidade fundamentalmente comum. E por que não dizer que esses consideram a forma de vida que estão levando aprovada por Deus? Fixaram os seus pés em certas filosofias, em certos pensamentos, ideias, e acreditam que estão vivendo de forma correta, e que têm a aprovação de Deus para o andamento do lar com que estão dando direção. Em termos práticos, eu diria que podemos observar homens simples, no sentido proposto no texto, na imprudência de homens e mulheres que estão limitando o seu relacionamento com Deus simplesmente ao ambiente da igreja, mas que não estão valorizando este relacionamento com Deus no ambiente do seu lar. Eu repito, podemos observar homens simples, em homens e mulheres, que valorizam ou estimam a natureza do seu relacionamento com Deus, simplesmente ao ambiente da igreja, mas não o valorizam no ambiente do seu lar, junto à sua família. São homens e mulheres, por exemplo, que não leem a Bíblia a não ser na igreja. Alguns que chegam no domingo pela manhã, depois de terem vindo ao último culto, no domingo passado, deixaram suas Bíblias em algum lugar, na estante, na rack, na cabeceira da cama, em cima do sofá, mas que não a tomou para fazer a leitura da palavra do Senhor. São homens e mulheres que não oram, a não ser na igreja, no culto de oração, e olhe lá, porque há muitos que não frequentam, mas não têm um tempo para orar em casa. Homens e mulheres que mal falam em Deus quando estão no ambiente do seu lar, quando estão em casa. Homens e mulheres que não têm conversas espirituais, que não compartilham um com o outro que têm aprendido nas Escrituras. Como é que isso é possível? Você lê as Escrituras e não compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. Como isso é possível? São homens e mulheres que não oram juntos. Maridos que não têm coragem de chamar a sua esposa para segurar nas suas mãos para orarem. E por vezes há desses homens que quando as mulheres chamam para orar, eles se sentem constrangidos. Não porque ele não teve atitude, mas de alguma forma isso o incomoda. E ele vai, mas não tem satisfação, não tem prazer. Falta o senso de disponibilidade, o senso de satisfação. Oh, que nossas casas sejam de fato um lugar de adoração, como nós cantamos aqui. Porque às vezes cantamos, mas nossa casa está de longe, ou de longe tem a figura para corresponder com um lugar de adoração. Que a presença do Senhor seja honrada no ambiente do nosso lar. Em termos práticos, podemos observar homens simples também, no sentido proposto aqui no texto, na imprudência de pais que estão limitando o ensino bíblico aos seus filhos ao ambiente da igreja, mas não estendendo o ensino bíblico ao ambiente do seu lar. Estão invertendo uma ordem que deve ser clara para todo cristão. Pais e mães que não leem e tampouco incentivam seus filhos a seguirem o exemplo deles e também lerem as Escrituras. E sabe, queridos, esses pais torcem para que um dia os seus filhos sigam a palavra de Deus. Qual é o pai e a mãe aqui que não quer isso? Esses pais torcem para que seus filhos um dia sigam a palavra de Deus quando crescerem, mas eu diria, que ingenuidade! Como vão seguir? Lá na frente haverá de surgir aquela velha ladainha: eu criei esse menino, essa menina na igreja. Mas não se cria filho na igreja, se cria filho em casa. Que imprudência! Pais que estão terceirizando a educação bíblica do seu filho, quando a responsabilidade é nossa como pais, não das professoras, dos professores na EBEC, não dos professores da escola bíblica. O ensino bíblico deve ter
como alvo a responsabilidade principal dos pais e não da igreja. A igreja contribui, proporcionando um ambiente propício ao ensino, mas a responsabilidade primária é nossa como pais. Então pare de se enganar, de pressupor que por seu filho frequentar a escola bíblica, ou participar do culto infantil, ou ser assíduo no ADREI, ou mesmo frequentar a classe dos jovens, por isso já está recebendo o ensinamento suficiente. Eu diria isso é ilusão. Eu vejo homens simples através da inversão de valores que muitos pais estabelecem para seus filhos. Por exemplo, já tenho dito e repito, pais que cobram sobremaneira a tarefa da escola dos seus filhos, mas que não valorizam uma vida devocional deles. Pais que são tão rígidos, estude, mas que passa a semana inteira e não para dizer: meu filho, você já leu um texto da palavra do Senhor? Já leu o livro que eu deixei para você ler? Isso é inversão dos valores. Pais que sentam uma tarde inteira para estudar com seus filhos português, matemática e outras disciplinas, mas não sentam para ler a Bíblia, nem para orar juntamente com seus filhos. Então, que tolice, que imprudência. Pais que faltam à escola bíblica dominical. Ouve isto. Pais que faltam à escola bíblica dominical para revisar com o filho a prova que ele vai fazer no outro dia de manhã, na segunda-feira. Que tolice e imprudência! Qual é o recado que tais pais estão dando para os seus filhos? O domingo é um dia qualquer. Não existe esse negócio de dia do Senhor. Sua nota tem muito mais valor do que a presença de Deus em louvor. Sua nota amanhã tem muito mais valor do que o ensino que a escola bíblica poderia transmitir. E isso é uma vergonha. Mas isso são influências formativas indiretas. Os pais acham que está tudo uma maravilha. Falta a escola bíblica para ficar ensinando ao filho. Não vem no culto domingo à noite, eu termino o culto de domingo à noite, corre para casa. Vamos, porque eu tenho que fazer revisão com meu filho para a prova amanhã. Num domingo. Não desfruta da comunhão. Está no culto pensando na prova que o filho tem que fazer no outro dia. Em termos práticos, podemos observar homens simples no sentido proposto no texto, na imprudência de homens e mulheres, com a falta de discernimento quanto ao uso indiscriminado das redes sociais. Agora, essa é uma tecla sobremodo já batida por mim aqui, mas eu insisto, as redes sociais têm minado a comunhão da família. E, dado ao tempo gasto com ela, diríamos que a marca é a futilidade. Somos chamados, irmãos, a remir o tempo. O texto diz: remindo o tempo porque os dias são maus. A palavra traduzida no texto por remir, literalmente é fazer bom uso, aproveitar o tempo. O que muitos estão fazendo? Desperdiçando o tempo precioso que Deus nos deu. Ao invés de aproveitar para a glória do Senhor, temos por vezes jogado o tempo fora. Homens e mulheres de Deus que poderiam estar fazendo a leitura de um bom livro e se edificando. Homens e mulheres que poderiam estar ouvindo uma pregação, poderiam estar ouvindo louvor ao Senhor, algo produtivo, mas estão quase que 24 horas online, observando as últimas notícias, fotos, vídeos do Facebook, e vê uma vez, daqui a 10 minutos vai olhar de novo, e já vi isso aqui, mas continua olhando, baixa, sobe, perdendo tempo, ou jogando conversa fora no Zap. E tem alguns que a gente pensa: rapaz, não tem o que fazer não. Em termos práticos, podemos observar homens simples, no sentido proposto no texto, na imprudência de mulheres quanto à sua forma de se vestir. Mulheres que desconsideram o valor que Deus atribui aos seus corpos como templo e morada do Espírito Santo. Por vezes tem-se mulheres usando certas roupas que deixam seus corpos com muito mais aparência de sensualidade do que santidade. Agora, pense mais baixo. Está dando para ouvir daqui. Lá vem o pastor com as suas radicalidades.
O pastor é muito radical. Deixe-me destacar algo interessante nesse texto. A palavra que é traduzida aqui por simples tem a ideia de ser aberto, de ser amplo. E deixe-me dizer que o simples é alguém que tem abertura, que tem opiniões amplas, tolerantes, opiniões livres, e isso muitas vezes sem medida. Então, um recado que eu diria: cuidado. Há pessoas que fogem do legalismo, mas em contrapartida caem no liberalismo, ou seja, caem em um estilo de vida que rejeita padrões absolutos. E quando alguém age assim, está sendo insensato, está sendo tolo. O problema é que muitas vezes o indivíduo que está vivendo assim não percebe isso, ele não atenta para isso. Olha para a última parte do versículo 16, o texto diz: um insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ele considera-se seguro em suas próprias convicções. Ele dá-se por seguro. Certa vez, minha esposa teve que repreender uma mulher numa igreja que pastoreamos, pelas roupas que ela estava usando. E ela fez pouco caso. Então fui falar com o marido, chamei o marido e a esposa. Meu irmão, como fica isso aqui? O recado foi: não, o meu esposo acha que não tem problema nenhum no jeito que eu me visto. É mesmo? É. E sabe qual é o argumento do esposo? Nós estamos na igreja, e na igreja só tem crente. E só tendo crente, por que alguém iria olhar para minha esposa? E eu disse: meu amigo, nós estamos na igreja, mas a igreja não é jardim do Éden antes do pecado. Aqui é um grupo de pecadores. Então não vem com essa utopia de dizer que na igreja só tem crentes, e crentes então não estão sujeitos à tentação, porque de fato estão. Mas aquele irmão estava seguro. O insensato encoleriza-se e se sente seguro, firme em convicções tolas que não encontram fundamento bíblico. Então cuidado com essa abertura extrema, desmedida. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor, é o que as Escrituras dizem. Então, mulheres, zelem pelo vosso corpo, que o vosso corpo tenha a marca não da sensualidade, mas da santidade que glorifica ao Senhor. Vossos corpos são templo e morada do Espírito Santo. Considerem a batalha de todo homem, quanto eles sofrem somente pelo olhar. Por vezes, o orgulho do simples o conduz à autoconfiança que tem como marca a imprudência. Embora o perigo esteja realmente presente, o simples assume que tem todas as coisas sob controle. Não, eu sei onde eu estou indo, eu sei onde eu estou pisando, eu sei o que eu estou fazendo, ao invés de considerar as instruções do Senhor. O simples negligentemente adentra situações arriscadas que podem prejudicar tanto a si quanto aos demais que estão à sua volta. Cuidado, maridos, no ambiente de trabalho, cuidado com essas brincadeirinhas com as mulheres que você tem. Não, já trabalho não sei quantos anos. Cuidado. Mulheres, cuidado com liberdade com homens no ambiente de trabalho. Podem dar um recado, mesmo indireto, para que um sentimento seja desenvolvido. E o risco, você ferir a família desta pessoa, arrebentar com a sua própria família, com o seu testemunho, pela imprudência. Então tenha cuidado, vigie, feche as brechas, não se coloque na posição de 100% seguro, não se coloque na posição de intocável, de alguém que nunca vai cair, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. A ruína de muitos é considerarem-se seguros, é considerarem-se acima de outros. Cuidado. Mas o contraste com o simples é claramente observável no texto, e em contraste com ele está o prudente. O texto diz que o simples dá crédito a toda a palavra, ele é imprudente, ele é insensato, ele é tolo. Em contrapartida, o prudente atenta para os seus passos, é a descrição que Salomão nos dá. Então ele diz que este é alguém precavido,
O prudente é alguém precavido, é alguém cauteloso. Salomão usa uma linguagem bem simples aqui para a nossa compreensão. O prudente é alguém que sabe onde pisa, não por uma confiança própria, mas que ele é, com certeza, atento às instruções do Senhor. Ele sabe qual é a instrução do Senhor para a sua vida e anda e vive de conformidade com tais instruções, não em uma confiança particular. Ele é precavido, tendo como base a instrução que Deus o dá. Observa que o contraste entre o simples e o prudente, ele pode ser claramente observável na descrição que Salomão dá em Provérbios 22, versículo 3. O texto diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples segue adiante e sofre a pena. O prudente vê o mal e se esconde, ou seja, ele se antecipa aos perigos que podem lhe sobrevir. O prudente é alguém de discernimento. Ele é capaz de enxergar além. Ele julga uma situação. Epa, acendeu aqui um sinal de alerta. Ele está atento para isso e aplica isso no âmbito familiar. Um comportamento do filho, algo que o filho estava assistindo, um comportamento de uma colega de trabalho, de um colega de trabalho. Epa, acendeu um alerta. Esta mensagem aqui não é uma mensagem devida. Epa, eu tenho cuidado onde eu piso. Por quê? Porque as escrituras dizem: fugir da aparência do mal. Aquele que está de pé, veja que não caia. Esse é o raciocínio que o prudente faz. Irmãos, nós podemos observar o prudente, ou podemos observar a prudência, em homens e mulheres que reconhecem a necessidade de honrarem a Deus no ambiente do seu lar. São cônjuges que zelam pela vida espiritual um do outro. Você está cuidando da vida espiritual da sua esposa, homem? Você está cuidando da vida espiritual do seu esposo, mulher? Pais, vocês estão cuidando da vida espiritual dos seus filhos? É uma boa pergunta a se fazer aqui. Então, cônjuges zelando pela vida espiritual um do outro, cientes de que a honra que o outro der a Deus, receberá também a sua própria honra. Eu, como esposo, quando honro a Deus, eu vou honrar a minha esposa. E se minha esposa honra a Deus, ela vai me honrar. Então eu preciso zelar para que o relacionamento da minha esposa com Deus seja correto. Eu preciso zelar por isso. Se eu não estou observando minha esposa orar em casa, se eu não estou observando minha esposa fazer devocional, eu preciso estar alerta. Epa, o que é que está acontecendo? Minha filha, eu via você fazendo o seu devocional e agora você não lê mais Bíblia? Está acontecendo algum problema, amor? Você está bem com Deus? Apesar de sermos uma só carne, nós temos responsabilidades particulares no nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, maridos, vocês estão atentos sobre como anda a vida de relacionamento da sua esposa com Deus? Ou você entra e sai, chega e vai, e não está nem aí para como anda a vida espiritual da sua esposa, ou a vida espiritual do seu marido? Você vê o seu marido se matando, correndo de um lado para o outro, trabalhando, e você diz: eita, homem trabalhador, esse aqui é um presente de Deus. Amém por isso. Mas seu esposo pode ser o mais trabalhador deste mundo. Se ele não estiver honrando a Deus no relacionamento dele com Deus, você pode perder esse marido trabalhador. Sabia disso? Zele pela vida espiritual do seu marido. Investe em oração. Ele sai, dobra seus joelhos para clamar a Deus pela vida dele. Senhor, guarda o meu esposo, livra ele do caminho da mulher adúltera, Senhor. Sustenta o meu marido, Senhor. Traz um avivamento ao coração do meu esposo, Senhor. Mulheres que estão zelando pelo relacionamento com Deus dos seus maridos. Tais cônjuges, amados, que resolvem honrar a Deus em seus relacionamentos, honrar a Deus no ambiente do seu lar, são cônjuges que resolverão seus conflitos em sabedoria, não deixando, por exemplo, o sol se pôr, ou seja, passar para o outro dia e ficar amargurado. Rapaz, eu sempre me espanto com isso. Como é que um casal que conhece Jesus, que diz conhecer a Bíblia, tem uma discussão na segunda, aí fica terça, quarta, quinta, sem se falar, às vezes sexta, sábado, domingo, e fica um do lado do outro, bicudos, e de dois bicudos não se beijam, como diz a história, né? Dormem na mesma cama, mas como se a muralha da China estivesse dividindo os dois, dentro da mesma casa, vivendo como intrigados. Isso é atitude de homem simples, que é tolo
imprudente, insensato, inconsequente. Não faça isso, porque isso é uma brecha para Satanás e uma brecha para a sua carne. Se você deseja viver segundo a sabedoria de Deus, considere isto. Teve um conflito com seu marido, um conflito com a sua esposa, mande o orgulho para o quinto dos infernos. Não sei nem se existe esse lugar, né? Mas mande para lá. E vá lá e diga, eu errei, me perdoe. Infelizmente não quis fazer isso, eu fui precipitado. Estamos sujeitos a isso. Não vamos deixar que a ira se prolongue, está lá em Efésios, queridos. Não se ponha o sol sob a vossa ira, ou seja, não deixa o dia acabar e vocês continuarem brigados. Procuram resolver. Lembre-se que quando vocês estão brigados, Pedro diz que as orações são interrompidas. Tem considerado isso? Então, se você está brigado com o seu marido, não vai orar não, porque sua oração está interrompida. Se você está brigado com a sua esposa, não vai orar não. É por isso que, indiretamente, alguns casais quando brigam não vêm à igreja. Já prestou atenção? Fulano, cadê você? Eu senti falta no culto e tal. Pastor, não deu certo não, aconteceu umas coisas e eu já fico imaginando. Dou provisto que foi essas coisas. Eu não quer ir para a presença de Deus. Como é que eu vou para a igreja louvar? Como é que eu vou para a igreja no dia da ceia? Briguei com o marido, briguei com a esposa. Como é que eu vou para a escola bíblica? Vou sentar lá do lado da minha esposa, mas chateado, com o coração amargurado, sem resolver. Atitudes de homens simples, que são imprudentes, insensatos. Não faz isso, querido. Resolve, tenha sabedoria. Aí por vezes, esses pais tolos, insensatos, não percebem que estão dando um recado para os seus filhos. Fica um menino de mediador, né? Diz para tua mãe isso e isso, diz para o teu pai isso e aquilo, diz para tua mãe isso e isso. Aí o menino olhando dentro de casa, rapaz, meus pais intrigados, olha o exemplo e modelo que esse filho está tendo dentro de casa. Influências formativas, isso aqui faz parte. Pais imprudentes. Em contrapartida, o prudente não faz isso. Ele zela pela honra a Deus no ambiente do seu lar. São cônjuges, guardem isso, que são aliados íntimos. São cônjuges que são amigos íntimos. A marca de um casamento deve ser a amizade. O melhor amigo um do outro. Eu costumo dizer que meu melhor amigo é Mara. Meu melhor amigo é ela. Tem esse negócio, meu melhor amigo é a minha esposa. E eu espero ser o melhor amigo dela. Porque é preciso haver essa complacência. Nós precisamos ser aliados íntimos. E então entre este casal, certamente há confiança. Entre esse casal há sinceridade. Porque eles entendem que a ausência desses elementos se constitui risco à saúde da relação. Em termos práticos, tais cônjuges não escondem nada um do outro. Eles não planejam sem consultar um ao outro. Eles não investem financeiramente sem consultar um ao outro. Sabe por quê? Isso é prudência. E é tão bom você compartilhar, porque quando você faz a besteira sozinho, ouvir, eu não disse, ou, tá vendo? Não me perguntou, olha aí. Na multidão de conselheiros da sabedoria, duas cabeças pensam melhor. Minha filha, vamos raciocinar aqui os prós e os contras. Meu filho, vamos raciocinar aqui os prós e os contras. Olha, tem isso e isso, vamos colocar na balança. E então, às vezes, o entendimento se abre, mas fruto de uma amizade, de uma confiança, e isso é prudência. Nós podemos observar prudência em pais que reconhecem a necessidade de honrarem a Deus no ambiente do seu lar, tendo em vista o testemunho que estão legando para os seus filhos. São pais cautelosos, pais que estão atentos para o seu comportamento, cientes que as crianças, os filhos, sejam pequenos, adolescentes ou jovens, estão observando de forma direta ou indireta. Portanto, para evitar que suas atitudes se constituam um modelo prejudicial aos seus filhos, tais pais são cautelosos. Eles agem com discernimento. Eles sabem o que fazem. São pais que sabem até onde podem permitir os seus filhos irem. Não permitem rebeldia, não permitem má educação, não permitem desrespeito, tanto para com os de dentro, quanto para com os que são de fora.
São pais que sabem educar os seus filhos segundo a instrução do Senhor. São pais que, por cautela, não dão passe livre para que seus filhos naveguem pelos 7 mares da internet sem uma supervisão, sem considerar o que eles estão vendo. São pais que valorizam o ensino bíblico e valorizam acima do ensino da educação secular. Isso porque esses pais são cientes de que este último, a educação secular, tem limite ou data de validade, enquanto que o ensino bíblico haverá de adentrar as portas da eternidade. Então esses pais valorizam muito mais, estimam muito mais o ensino da palavra do Senhor. Tais pais investem em literatura bíblica, Bíblias apropriadas que transmitam a linguagem, filmes, DVDs, séries, para que tais crianças estejam aprendendo e ouvindo das Escrituras. São pais que investem em livros para os seus adolescentes, para os seus jovens, que conversam abertamente sobre Deus em suas casas. São pais que valorizam um momento da semana para reunir a família. E falando nisso, uma das tarefas do FEC, Famílias Edificadas em Cristo, é que você realize na sua casa um encontro semanal, junto com os seus, reunido à mesa, reunido no sofá, para ter um tempo de leitura bíblica, um momento de oração. Não estamos falando de um culto extenso, de 1 hora, 2 horas, algo em torno de 15 a 20 minutos para aqueles que têm crianças pequenas. Podem dividir pedidos de oração, momentos de gratidão, estudo da palavra, em seguida um tempo para brincar, em comunhão, investir num jogo bíblico, mezuzá, o peregrino, coisas desse tipo para investir na espiritualidade da sua família. Mas infelizmente, há pais que não dão valor, eles não abrem mão do seu próprio tempo tão corrido para investir em momentos que seriam pérolas, tesouro precioso para a sua própria família. Quanto tempo você tem investido? Tem feito o culto doméstico? Tem reunido os seus filhos? Infelizmente, há pais que ao menos valorizam o momento da refeição, que não têm o hábito de sentar à mesa, esposa, filhos e marido, e darem as mãos, dizendo: Senhor, obrigado pela sua providência. Cada um vai lá e coloca o seu prato, come a hora que quer, ou vai lá e senta e já vai logo comendo. Pais que não têm o privilégio de ouvir os filhos pequenos dizer: e não vamos orar? Que não têm o privilégio de ver, a comida já está no prato, mas o filho está esperando o pai dirigir a oração. E aí do pai se começar a comer sem orar, porque o filho vai cobrar: ei, não vai orar não? Famílias assim são abençoadas, resolvem seus conflitos com muito maior facilidade, porque há uma amizade advinda do temor ao Senhor. Cuidado, não estraga seus filhos, tenha comunhão. Como já diz o corinho que a gente escreveu, na hora da refeição, diga não à televisão, não troque a comunhão por outra programação. Aproveite este momento de confraternização. Na hora da refeição, diga não à televisão. Como pode uma família que senta à mesa, aí está ali comendo, o smartphone do lado, aí, que é isso? Ou então está comendo aqui, vendo futebol, os homens, né? Podendo estar olhando para o filho, podendo estar olhando para a esposa. O que é isso? Mães que se acham tão amorosas, os meninos estão brincando lá no quarto, oh que coisinha bonitinha, lá no oi. Aí pega o almocinho, põe no prato, vai lá dar o bichinho, lá no quarto. O bichinho hoje quer comer no beco, vai lá no beco. Quer comer na área, vai botar a comida lá na área. Não coloca a criança para sentar à mesa, respeitar o momento de gratidão a Deus. Tais famílias são abençoadas quando assim o fazem. São pais que têm compromisso em conduzir os seus filhos para a EBEC, para a EBD, os maiores para o ADREI, os jovens para unijovens.com,
União de Jovens Consagrados, cientes de que essas são oportunidades de complementar um ensino que já está sendo efetivo no dia a dia, no ambiente da família. Em suma, que contrastemos de fato com o simples. Enquanto aquele é imprudente, nós devemos agir em prudência no ambiente da nossa família, para que ela seja um instrumento para a glória de Deus, para o avanço do reino dele e para a edificação das demais famílias na igreja. Amém? Agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Somos gratos, ó Deus, pelos nossos cônjuges. Somos gratos pelos nossos filhos. E pedimos, ó Deus, porque somos necessitados, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos prudência em nossas atitudes. Queremos ver nossos cônjuges e filhos prostrados aos teus pés, enchendo o nosso coração de alegria, não simplesmente por conquistas cujos diplomas permanecerão na esfera desta vida, mas por conquistas de vidas piedosas, vivendo neste mundo para glorificar ao Senhor. Queremos nos alegrar por filhos que nas suas pequenas atitudes estão dando honra ao Senhor, estão questionando coisas que estão assistindo e rejeitando algumas delas, estão questionando as atitudes dos seus colegas nas escolas, estão questionando as atitudes do mundo, Senhor. Por quê? Porque recebem um ensino devido e não se deixam envolver com o padrão que este mundo promove. O simples é que é enganado. Uma criança, um adolescente, um jovem simples questionará os seus pais dizendo: todo mundo tem, eu também preciso ter. Todo mundo é, eu também preciso ser. Mas uma criança prudente, um adolescente prudente, um jovem prudente, haverá de fundamentar suas decisões como Daniel fundamentou. A tua palavra diz que Daniel manteve firme o seu coração, não se contaminando com as finas iguarias do rei. Senhor, que os nossos filhos sejam firmes e que não vejam, Senhor, simplesmente o aspecto de obrigatoriedade quanto à rejeição de certos padrões, mas que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito através do ensino da Sua palavra. E então tenhamos filhos que facilmente desprezarão as apresentações de carnaval, facilmente desprezarão as apresentações de quadrilha de São João, facilmente desprezarão outras coisas, Senhor, que não encontram fundamento bíblico. Esses, ó Deus, permanecerão firmes para a glória do Senhor, renunciando os prazeres deste mundo, perdendo suas vidas neste mundo, para ganhá-la na eternidade. Guarda as nossas famílias, Senhor. Continua falando ao nosso coração no restante desse mês, neste tão precioso tema, a sabedoria de Deus para a família. Que Deus aplique esta meditação em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.